Então, mais um mapa mental falado. Agora, esse é o nosso primeiro da área de direito administrativo, onde a gente vai falar sobre Estado, governo e administração pública. Geralmente é desse jeitinho aí que é pedido nos editais, mas também aparece como introdução ao direito administrativo, elementos de Estado, alguma coisa desse tipo. Mas é esse o conteúdo. Vamos em frente. Para começar, vamos ver o que é Estado. Quando essa palavra aparece com esse E maiúsculo aí, ela se refere não à unidade da federação, também não a um estado do Brasil. Estado com E maiúsculo significa a um país, digamos assim. É uma sociedade política e juridicamente organizada em um território com povo e soberania. É uma sociedade política, porque são estabelecidas relações políticas entre o Estado e outros estados, ou entre Estado e seus cidadãos, e ela é juridicamente organizada, ou seja, há um conjunto de normas, há um conjunto de leis concretizado principalmente na Constituição, que determina, na verdade, ou que regula essas relações entre Estado e outros Estados e entre Estado e cidadãos. E os três elementos que um Estado tem que ter é território, povo e soberania. Soberania é aquela qualidade de não reconhecer nenhum, nenhum Estado, nenhuma instituição acima dela mesma, ou seja, o Estado é soberano. E governo? Governo é o núcleo decisório do Estado, certo? Ele é temporário no Brasil pela atual Constituição, pelo atual regime político, ele é temporário, com mandato definido, e é um núcleo decisório, ou seja, o governo, as pessoas que são eleitas para o governo, que por meio do Poder Executivo e Legislativo vão formular e aplicar políticas públicas e outras estratégias de governo, certo? Então, o governo é um núcleo decisório. E a administração pública? A administração pública é o aparelho de Estado para executar as políticas de governo, ou seja, o governo decide quais são as políticas que vão ser implementadas e a administração pública, que é formada principalmente pelos servidores e pelos órgãos do Estado, eles são incumbidos de executar as políticas de governo, de colocar isso para rodar, certo? Então, esses três elementos estão relacionados, como a gente pode ver, eles estão relacionados porque Estado, governo e administração pública atuam conjuntamente para gerir, para administrar, para fazer o Estado funcionar. Então, Estado, governo e administração pública são é onde se aplica o que a gente chama de direito administrativo, certo? Sempre entendendo aí quais são as diferenças entre esses três entes. Estado é a sociedade política e juridicamente organizada, que vai se concretizar principalmente na Constituição, no caso brasileiro. O governo é o núcleo decisório do Estado, com mandato é, temporário, e a administração pública é o aparelho de Estado, ou seja, os servidores e os órgãos que vão colocar para funcionar as direções dadas pelo governo. O Estado ele tem poderes. No Brasil, assim como na maioria dos países onde impera o Estado de Direito, os poderes do Estado são tripartidos, ou seja, há uma repartição entre os poderes justamente para que nenhum prevaleça sobre outro e evitar assim que exista o perigo do absolutismo, o perigo de abuso de poder. Então, para não deixar um só com muito poder, esse poder tem que ser tripartido para evitar a tirania. O primeiro poder do Estado é o poder executivo, que, como o nome diz, ele executa, ele gere, ele faz a gestão do Estado. Ou seja, é ele que vai colocar a maior parte das políticas públicas para funcionar.
O legislativo, como o nome diz, faz leis. Essa é a função típica, certo? É, mas além de fazer essas leis, ele tem outra função típica, que é a fiscalização, que se dá em dois sentidos. A fiscalização político-administrativa do governo, principalmente do executivo, que é feita por meio, por exemplo, das CPIs, onde verifica-se se o papel dos órgãos e dos agentes está sendo cumprido e se está sendo cumprido corretamente. E a fiscalização financeira, que é feita com auxílio do TCU, tá certo? O Tribunal de Contas da União é um órgão do Legislativo, ele assessora o Legislativo para fazer a fiscalização financeira, para saber se o orçamento foi cumprido, se não foi cumprido, por que ele não foi, e assim por diante. O terceiro poder é o judiciário, que vai julgar casos concretos, certo? Ele vai é, pegar um caso específico e aplicar a lei e decidir a respeito desse caso específico. As funções típicas de cada poder do Estado estão ali. O executivo tem que administrar, o legislativo tem que fazer leis e fiscalizar, e o judiciário tem que julgar o caso concreto. Mas lembrando que esses poderes têm funções atípicas. Ou seja, o executivo, a função principal dele é administrar. Só que ele também pode julgar, no caso, por exemplo, de processo administrativo, e ele pode legislar, no caso de decretos e portarias, por exemplo. Da mesma maneira, o legislativo, ele tem que fazer as leis e fiscalizar, mas ele administra, por exemplo, a folha de pessoal do Congresso Nacional, e ele pode julgar também, como por exemplo nos processos de impeachment. E o judiciário, da mesma maneira, a função típica é julgar, mas ele tem funções atípicas. Ele tem que administrar também, ou seja, administrar, por exemplo, o seu quadro de pessoal, e ele pode legislar também. Ele legislar internamente, quando ele monta as suas normas internas, o seu regimento interno, por exemplo. A administração pública, por seu lado, né, por sua parte, ela é classificada de duas maneiras. Existe classificação material, objetiva, funcional, que tenta responder à pergunta: o que a administração pública faz? Então, isso costuma cair nas provas onde se pede o conhecimento dessa classificação. O que é administração pública material, objetiva, funcional? Está relacionado às suas atividades de fomento de poder de polícia, de serviços públicos e de intervenção. A outra classificação é a administração pública subjetiva, orgânica e formal, que responde à pergunta: quem faz? Ou seja, quem compõe a administração pública. E aí são os órgãos públicos, as entidades públicas e os agentes públicos. Mais uma vez, espero ter sido claro. Se não, coloquem aí as sugestões, dúvidas, críticas construtivas, claro. Até a próxima!